Uma ocasião, eu sou cirurgiã, faço oncologia, cirurgia de cabeça e pescoço e ginecologia. E uma ocasião, após uma cirurgia por câncer de mama, eu estava examinando a paciente, depois de retirar os pontos, e a paciente me perguntou assim: doutora, eu queria lhe perguntar, lhe fazer uma pergunta, mas eu estou assim um pouco constrangida, porque as pessoas comentaram. E eu gostaria de saber a sua opinião. Eu gostaria de saber se a senhora opera com espírito. Você era uma pessoa católica, carismática, e eu notei que ela estava receosa. Disse: olha, eu não opero com espírito como você entende, como lhe falaram, que no caso nós chamamos incorporado. Mas com certeza eles estão do nosso lado, ao lado de todo médico, porque Deus está a servir junto dos seus filhos, então ele não abandona o médico. É esse tipo de mediunidade que eu vou falar para vocês. A maioria de nós, médicos, com certeza, de espírito eterno que somos, já vindo de muitas e muitas encarnações nesta profissão. Com certeza, se nós nos remontarmos ao Antigo Egito, que tanto nos fascina, e na Grécia Antiga, muitos de nós já esteve por lá, percorrendo, porque o nosso espírito estão imersos nos nossos arquivos espirituais, essas experiências médicas. Não é à toa que desde a Faculdade de Medicina nos fascina a arte de curar. Portanto, eu gostaria de voltar um pouquinho e na Grécia, que foi o momento culminante da história da profissão médica e do seu contributo social e espiritual. Foi na Grécia onde a personificação de uma ética profissional exemplar começou a serviço da edificação da vida humana. E nós não deixaríamos de falar de uma figura ímpar daquela época que até hoje norteia Sócrates, que Platão nos diz: enquanto viver, não deixarei jamais de filosofar, pois ficais sabendo que Deus assim me ordenou, e julgo que até agora não houve na nossa cidade nenhum bem maior para vós que este serviço que presto a Deus, persuadindo a não se preocuparem, nem tanto nem em primeiro lugar com o seu corpo, nem com a sua fortuna, mas antes com a perfeição da alma. Então, desde essa época, a preocupação do médico deveria ser, em primeiro lugar, com a perfeição da alma. René Descartes, o filósofo, criador da filosofia moderna, e com o pensamento penso, logo existo, teve uma influência marcante, todos vocês sabem, quando dicotomizou o corpo da mente e influenciou de sobremaneira a medicina. Porém, se questiona essa medicina. É o poder do Espírito que movimenta, inspira e insufla vida neste veículo que conhecemos como corpo físico. E um sistema de saúde que negue ou ignore a sua existência será incompleto, pois exclui o atributo mais importante da existência humana, a dimensão espiritual. Então, uma medicina que não consegue entender que o corpo que é energia e matéria e que trabalha dicotomizada, ela está incompleta. Nós encontramos na física, e todos vocês conhecem a obra do Capra, o fluxo incessante de energia que permeia uma variedade infinita de padrões que se fundem uns aos outros. Portanto, nós vivemos em um mar de energia, um oceano de energia. E este oceano de energia nada mais é do que o Criador. Aquilo que a alma conhece como quinidade é a unidade da totalidade de todas as coisas, o grande todo que tudo integra, Deus. A mediunidade, segundo Kardec, é faculdade humana e, como tal, necessita de treino, exercício, educação, e educação essa que é a ação evangelizadora que transforma, ilumina e diviniza. Portanto, não poderia deixar de ser diferente para o médico,
para esse treino, esse exercício da sua mediunidade a serviço da sua profissão, trilhar também por este caminho de treino, exercício e educação evangelizadora. Às vezes nós encontramos pessoas que dizem: eu quero ir no centro espírita para tirar isso que eu tenho, ou seja, mediunidade, e não sabem que dom valioso é esse. Que alavanca de evolução espiritual nós temos quando nós temos uma mediunidade que está exacerbando, uma mediunidade a serviço da evolução espiritual. E como nos diz André Luiz, a mediunidade está em todas as criaturas, porque todas as criaturas estão dotadas de um campo magnético, porém mais pronunciado naquelas que estejam em descompensação vibratória, de teor purgatório ou de elevada situação. No exercício da medicina, é o compromisso em qualquer ambiente de servir ao Senhor e ao próximo, seguindo os passos do médico divino que não tinha uma pedra que pudesse descansar. Muitas vezes nós encontramos colegas que dizem: eu só sou médico no consultório, não sou médico fora do consultório. E esquece exatamente isso que o médico divino nos falou, que o médico, ele é médico integral, ele não é médico só de consultório, e que ele está a serviço da humanidade. Quando nós recebemos o nosso diploma, nós estamos a serviço desta humanidade que necessita da nossa total integração. Então, a mediunidade e o médico é o trabalho em equipe sob a égide do divino médico em prol da humanidade. É a centelha do céu a dissipar humanas tristezas e esclarecer a obscuridade que nos envolve. Muitas vezes, quando nós estamos desabrochando a mediunidade, passamos pelos hospitais, e no caso, especificamente, eu trabalho em um hospital de câncer, e sentimos essa vibração, esse desespero, às vezes, dessas entidades que passam para o plano espiritual, naquele desejo de se curar quando não foram curadas. Da mesma forma que elas estão do outro lado, elas ficam nos buscando. E quando o médico está desabrochando a sua mediunidade, isso lhe traz transtorno, uma vez que a sua energia desequilibrada muitas vezes o faz sofrer demasiadamente. Então é o momento de procurar esta doutrina de luz, essa doutrina que liberta a nossa consciência e nos ilumina no Evangelho. O médico, como vocês sabem, em todos os momentos da história da humanidade, teve influência marcante na sociedade. O médico tem uma influência de modificar o pensamento das pessoas, de transformá-las, de ajudá-las. É o momento em que nós temos aquela tarefa de trazer novamente aquela alma que estava desviada para o caminho certo, de volta à morada do Pai. É esta tarefa que o médico tem, porque no momento que o cliente ele chega no consultório, ele tem a oportunidade de influenciar o seu pensamento, de planejar uma nova vida, de programar uma nova vida. Então é exercendo a sua ação educadora, é exercendo esta tarefa junto aos vícios, educando junto a todos os tipos de vício, a gula, porque bem sabemos que independente da ação que faz no corpo físico, muito mal faz no corpo espiritual. Então é o sofrimento humano que chama a atenção e o médico procura aliviar, e ele acaba exercendo sobre a natureza humana uma influência marcante e extremamente poderosa. E de que forma nós podemos influenciar? Da forma energética, porque o pensamento possui massa, trajeto, impacto e estrutura. Quando o cliente ele chega em qualquer local, no consultório, seja no centro cirúrgico, seja numa consulta domiciliar, é o momento em que o seu pensamento exerce uma ação poderosa sobre este paciente e ele se modifica. Nós sabemos que isto acontece de uma forma intuitiva, porque existe uma troca de energia mental entre o médico e o seu paciente. E essa troca é tão verdadeira que a medicina sempre valorizou e sempre irá valorizar o relacionamento médico-paciente.
É um fenômeno de comunicação inconsciente que se passa entre o médico e o seu paciente, e ele consegue transmitir. Muitas vezes, esse conhecimento, esse desejo de ajudar o paciente, quando nós lhes revelamos um mundo novo, um mundo espiritual, nós temos a sensação de como se passasse uma barreira e voltasse. Só que, igual o semeador, aquela semente ficou lá, no inconsciente daquela criatura. E um dia ele haverá de despertar. Então é este papel que o médico espírita precisa estar atento, respeitando logicamente o livre-arbítrio de cada paciente, mas exercendo esse livre-arbítrio no momento adequado de canalizar as forças positivas para esse paciente, provocando nesse fenômeno de comunicação inconsciente uma mudança que irá transformar a vida dessa pessoa. Então, o pensamento intuitivo, ele está principalmente nas pessoas com grande riqueza imaginativa e grande sensibilidade afetiva, que nada mais é do que o médium. A relação de transferência e contra-transferência, que vocês bem sabem que existe, a relação médico-paciente, na realidade é uma relação terapêutica, porque quando o paciente escolhe aquele médico para tratar-se, ele está numa sensação de que está indo para um pai, de que está indo para alguém que com certeza irá lhe devolver a saúde. Só que é este momento que nós temos que conscientizar o nosso paciente que ele é o artífice da sua própria saúde, que não está nas nossas mãos, não está na medicação esta saúde, que nós não podemos transformá-lo se assim não desejar, e que ele tem dentro de si essa ação transformadora. Então, esta relação é uma relação terapêutica em que o médium possibilita com muito mais grandeza para os seus pacientes. Mesmo involuntária, ocorrem intensas trocas de correntes mentais. Daí a importância fundamental do padrão da personalidade terapeuta no processo de tratamento. O médico não pode ter preconceito, o médico não pode ter tabus. Precisamos aceitar os nossos pacientes como eles são. Muitas vezes nós recebemos pacientes que têm homossexualismo, e nós não temos o direito, por exemplo, neste caso, de interferir, achando que os nossos preconceitos vão modificá-los. É um momento de caridade, onde nós precisamos, com essas tensas trocas de energia, influenciar positivamente nesses pacientes. A vaidade das vaidades, uma armadilha extremamente poderosa para a queda do médico. Nós fomos trilhados desde a faculdade a sermos vitoriosos. O médico, desde a faculdade, ele vem sendo trabalhado para vencer a doença, para estar sempre à frente e para não ter derrotas. E com isso ele assume a posição de um semideus e acha que aquelas vitórias que ele está cada vez mais adquirindo são suas, quando na realidade não são. E isso acaba lhe envaidecendo. E quantos médicos nós vemos que são extremamente vaidosos, estrelas, acham-se todo-poderoso, quando na realidade tudo é vaidade. E aonde nós vamos encontrar este guia para nos orientar? Vós sois o sal da terra. Mas se o sal se tornar insípido, com que há de restaurar-lhe o sabor? Vós sois a luz do mundo. Não ajunteis tesouro na terra. Amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos odeiam. Buscai primeiro os tesouros do céu. Está aqui o valioso guia que o médico, desde o momento que sai da faculdade, o médico espírita, o médico médium, tem em suas mãos para combater essa vaidade. Essa vaidade que nada mais é uma armadilha para que cada vez mais ele caia e ele não conclua o seu trabalho junto a Jesus. O Evangelho como guia, ele nos possibilita essa condição de não errar, de estar sempre atento para uma equipe multidisciplinar que está do outro lado da vida, nos auxiliando. Para esta equipe que no momento que você
exerce o seu papel de médico e você eleva o seu pensamento a Jesus, essa equipe está sempre pronta a lhe auxiliar. Intuindo, dilatando o canal intuitivo é o momento em que, sabedor do conhecimento teórico, automaticamente lhe vem fácil o diagnóstico. Automaticamente o paciente se torna um livro aberto diante do médico, utilizando o passe no exame clínico. Quantas vezes o médico perde essa oportunidade por desconhecer que naquele momento do tratamento, naquele momento em que você examina o paciente, é o momento em que o pensamento eleva mais alto. E aí, com uma prece, uma oração, as suas mãos se transformam no instrumento de luz. E à medida que você examina, escaneia o corpo do paciente com as suas mãos, você transmite um passe para este paciente. E se coloca à disposição da espiritualidade maior para que aquele passe, aquele exame nos centros de força do paciente possa estar sendo equilibrado e que a espiritualidade maior utilize as suas mãos e possa estar equilibrando e trazendo novamente aquelas células para aquelas células a saúde. É um fenômeno de efeito físico no processo terapêutico. Muito recente, eu faço cirurgias de tireoide e após a cirurgia de uma paciente, quem faz a cirurgia sabe que o grande medo, o terror do cirurgião é o dia seguinte. Nós desejamos ardentemente ouvir o paciente falar, porque as cordas vocais, no processo do ato cirúrgico, nós manipulamos muito o nervo recorrente laringeu. E no dia seguinte o médico quer ouvir a voz do paciente, porque além do recorrente laringeu, nós estamos numa área muito próxima do laringeu superior, que às vezes a simples manipulação pode diminuir a vascularização e fazer com que esse nervo seja lesado, embora temporariamente e o paciente adquira uma dificuldade na sua voz. Às vezes uma voz bitonal, às vezes, quando a lesão é no nervo recorrente laringeu, uma lesão de caráter definitivo. E é uma situação extremamente difícil porque você lesa o paciente para o resto da vida. E há 15 dias atrás eu me deparei com um caso disso, por isso que eu lhes trouxe a possibilidade do médium, exercer um efeito físico no paciente. Eu tinha certeza absoluta que não havia lesado o nervo. Porque é um momento em que é o momento mais importante da cirurgia, o momento em que você disseca o nervo recorrente laringeu. Mas no dia seguinte a paciente começou a falar com rouquidão. E eu comecei a observar, porque quem faz conhece, aquele tipo de voz bitonal que é semelhante quando o adolescente está mudando de voz. E a paciente começou a falar e eu disse, não é possível. Eu lesei essa paciente. E fui com aquela angústia terrível para casa. Não é possível. Eu dei a alta no sábado e na segunda-feira eu disse, volte para tirar o drene. Então eu comecei a mentalizar todos os momentos da cirurgia e comecei a mentalizar junto à espiritualidade que esse nervo, se ele tivesse sido lesado de forma temporária, ele recobrasse. E a espiritualidade amiga e me veio na intuição, porque não vejo, mas sinto e ouço. Me veio na intuição, se eu poderia doar a minha energia para ela, se eu poderia doar a minha voz, um teste para mim. E aí foi quando eu pensei na grande força que o médico tem em orar para o seu paciente, em fazer da sua força esse fenômeno de efeito físico em prol do seu paciente. E com muita tranquilidade, no dia seguinte eu acordei com certeza de que a espiritualidade havia me dito que ela estava boa, que ela estava muito bem. E na segunda-feira essa paciente compareceu absolutamente normal. E tantos outros fatos nós encontramos com a ação da espiritualidade junto a nós. Como, por exemplo, eu vou lhes contar, porque a partir do momento que eu vi
que nós já estamos concretizando esta possibilidade de uma medicina espiritual é extraordinário. Eu estava operando um paciente de um tumor, paciente adolescente, um tumor dos seios da face, um tumor que sangra muito, e o paciente tomou 4 bolsas de sangue. E durante toda a cirurgia, nós operamos, um nasofibroma juvenil, numa área onde você praticamente não enxerga, porque é uma abordagem do palato e uma abordagem dos seios da face. E essa criança de 11 anos, ele perdia muito sangue, embora que estivesse fazendo a hemotransfusão, e o anestesista me disse: doutora, o paciente está parando, o paciente está em choque. E eu fiquei imaginando aquilo. Eu tiro o tumor, mas eu perco o paciente. O que eu fiz? Naquele momento, eu imaginei a equipe de Dr. Bezerra de Menezes me assistindo. E veio na minha intuição aquela passagem em que a mulher hemorrágica toca em Jesus. E ele diz: senti que algo saiu de mim. E eu imaginei que naquele momento, todos os meus estudantes, toda aquela equipe que estava naquela sala, doava energia para aquela criança. A sensação que eu tive era que uma febre estava tomando conta do meu corpo. E uma voz disse assim: toca o palato da criança. E aí o anestesista me disse: ele está voltando. A sensação que eu tive naquele momento é que realmente se concretizava uma medicina espiritual. Que nós não estamos trabalhando só aqui, mas que estes 2 mundos se integram. E nós estamos concretizando esta nova era. E eu disse para a minha residente, eu disse: 5 horas da tarde eu te ligo. Isso era 2 horas. Porque uma criança que passou este tempo de parada respiratória, de choque, ela com certeza terá lesões cerebrais. E às 5 horas eu liguei e a residente me disse: ele está sentado conversando. E mais uma vez eu fiquei grata a Deus por esta oportunidade de utilizar o dom da mediunidade em prol dos meus pacientes. Nós estamos vendo aqui a tecnologia médica, onde hoje nós vemos a vídeo. Cada vez mais a medicina, a tecnologia possibilita a medicina uma nova ação na arte de curar. Porém, o corpo continua doente quando ele não trata o corpo espiritual. É por isso que Jesus dizia quando curava: vá e não erres mais. Vá e não peques mais, conforme os evangelhos. Porque se nós não utilizarmos o lado espiritual, nós estaremos transmitindo apenas a saúde do corpo físico. Esta figura eu trouxe para vocês. Eu tenho uma paciente que eu submeti a cirurgia de tireoide e ela me revelou fatos importantíssimos que se passam numa sala de cirurgia. Este é um ambiente cirúrgico. Ela se viu saindo do corpo e viu que em torno de nós uma equipe espiritual iluminada estava nos auxiliando na cirurgia. Ela tinha a sensação, queria falar comigo para me alertar aquilo, e a mão dela passava no meu corpo, através do meu corpo, igual aquela cena do Ghost, e ela achou aquilo uma coisa extraordinária. E ela se sentiu saindo da sala e andando no centro cirúrgico, quando ela entrou numa sala e se deparou com um ambiente, e quem frequenta ambiente cirúrgico sabe que isto acontece, onde colegas contam piadas, desrespeitam o ambiente, que é um verdadeiro templo. E esse médico estava envolvido por uma nuvem de espíritos chocosos, uma nuvem de espíritos maldosos, que nós sabemos que muitas vezes até influenciam o tratamento cirúrgico. E viu também em outras cirurgias, porque eu também submeti a outra cirurgia, uma outra cirurgia essa paciente, que existe no plano espiritual, no centro cirúrgico, uma equipe que se encontra ali para receber aquele espírito que após a anestesia geral, esse espírito sai e essa equipe está pronta para auxiliar, conversando sobre a finalidade da vida, alertando aquele paciente, na verdade, o que é importante para o seu crescimento. Essa equipe existe lá. E isso só tem acesso
para aqueles que estão ligados a Jesus. No caso, eu quero referir-me aos médicos. Os médicos que estão ligados a Jesus percebem que, se ele se coloca a serviço do Senhor, esta equipe espiritual está do lado. Quantas vezes numa cirurgia, num sangramento, eu me sentia estressada, mas uma voz dizia: não tenha medo, você não está sozinha. Hoje, a medicina ortodoxa começa a avaliar as emoções. No livro A Cura e a Mente, nós encontramos inúmeros trabalhos que falam sobre isso. Se nós abrirmos a mente para pesquisar como as emoções influenciam a saúde, talvez um dia possamos abri-la para as dimensões espirituais de saúde. Então é neste momento que nós estamos vivendo, onde nós estamos concretizando uma nova era. Uma aliança entre o saber material e a medicina espiritual, descortinando o tesouro espiritual através da oração, desenvolvendo uma mediunidade intuitiva, que é a mediunidade do terceiro milênio, e exercendo uma mediunidade com Jesus. Muito obrigada.